Daqui a pouco tempo, o Brasil começa a ser sacudido com os mega eventos esportivos que vão atrair a atenção do mundo. Milhões de turistas vão chegar por aqui, época de Copa, época de Olimpíadas, e a chegada desses turistas é muito boa, muito bem-vinda. Mas existe um risco muito grande para nossas crianças e adolescentes. Por quê? A maioria dos turistas vem se divertir com nossas atrações, nossas praias, nossa gastronomia. Mas há um tipo de turista que vem para cá atrás do chamado turismo sexual. E é aí onde mora o risco. A CPI da criança e do adolescente, criada justamente para investigar as denúncias contra a exploração sexual de meninas e meninos, está de olho nesse quadro. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, que preside a CPI, está aqui com a gente. Eu sou Paulo José Cunha, Palavra Aberta é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Deputada, o que a CPI já indica como medida preventiva para o caso da exploração sexual de crianças e adolescentes durante esses mega eventos que vêm por aí? Nós temos duas preocupações que são novas, estão dadas por um contexto muito atual. Portanto, que não puderam ser abordadas por outras CPIs que investigaram a exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma delas diz respeito aos grandes eventos. Você tem razão. Você vai ter um fluxo de turistas imenso e o Brasil precisa se preparar para isso. E preparar o país para os grandes eventos não é apenas dotá-lo de infraestrutura hoteleira ou aeroportuária, é preparar no sentido de proteger nossas crianças e nossos adolescentes. Foram criados vários comitês com a participação inclusive da sociedade civil nos locais que vão sediar a Copa do Mundo. Nós já tivemos Nesses aqui... 12 Sim, cidades sedes aí, nós né? já tivemos aqui, antes da Copa das Confederações, um seminário promovido pela CPI, onde nós trouxemos representantes destas localidades para que pudessem expor quais são os preparativos que estão sendo feitos no sentido da proteção. Tem algumas experiências interessantes, uma que existe, por exemplo, em Salvador. Salvador, ele organiza uma espécie de creche, Paulo, uma creche durante o carnaval. Ou seja, aquelas cidades que já têm grandes eventos, como por exemplo Salvador no Carnaval ou Rio de Janeiro, teoricamente devem estar mais preparadas. Mas veja, o que aconteceu em Salvador? Tivemos a oportunidade de estar com o governador e também com o prefeito de Salvador e o governador do estado da Bahia. E ali foi nos relatado todo o fluxo que eles já têm. Fluxos dos instrumentos de proteção que ficam completamente disponibilizados para que as crianças, os adolescentes, eles possam ter um local onde possa se desenvolver essa lógica, que é a lógica da nossa legislação. Nossa legislação diz que toda criança e adolescente é sujeito de direito, portanto não são coisas que podem ser utilizadas do ponto de vista como objetos sexuais e que devem ser destinatários de uma política de proteção integral. E ali eles fazem creches que duram alguns dias, onde as pessoas, inclusive as pessoas que vão trabalhar nos grandes eventos, podem deixar seus filhos. E você coloca todo o mecanismo de proteção absolutamente vigilante nesse processo. Então, são várias ideias que estão sendo construídas com a participação da sociedade civil, por iniciativa, eu diria, primeira do próprio governo federal. E alguns locais, o Salvador tem até uma cartilha, onde você diz qual é o fluxo, né? Ao detectar que alguma criança, algum adolescente está em situação de vulnerabilidade, ou seja, que está fragilizado do ponto de vista da exploração ou do turismo sexual, quais são os mecanismos que se deve procurar. E nós achamos o seguinte, tem que se ter políticas especificamente nesse período, políticas muito próprias para as crianças e adolescentes. Por exemplo, é importante que as escolas estejam abertas e que as escolas possam ofertar uma série de atividades para as crianças e para os adolescentes nesses períodos. Então, são experiências que nós queremos fazer com que elas sejam e façam parte de um novo marco legal. Agora, a deputada não está muito em cima. Esses eventos já são agora no meio do ano, começam no meio do ano que vem. Nós queremos entregar no começo do próximo ano. Nós vamos ainda na CPI realizar um outro evento que diz respeito a um seminário para que nós possamos ter uma preparação para as grandes obras.
para as grandes obras. Então, veja, o contexto novo dessa CPI, ele envolve os grandes eventos, particularmente os esportivos, que o O Brasil que a vai... senhora chama de grandes obras? Grandes obras são as hidrelétricas, por exemplo. A construção não é? de uma hidrelétrica. Exatamente. Né? Porque, veja, o que é que nós estamos É vendo, uma quantidade Paulo? enorme a maior parte do trabalho é realizado por homens. É. Né? Então, Ficam veja, olha, ali. nós já realizamos mais de 8 audiências públicas. Até porque, recentemente, na proximidade dos canteiros da hidrelétrica de Belo Monte, nós vimos uns casos de exploração sexual de criança e adolescente. Né? Ali um adolescente conseguiu acionar uma conselheira tutelar e, a partir daí, conseguiu fugir. Ela estava em cárcere privado. E ela foi aliciada... Isso deve ser a ponta do iceberg, né, deputada? Claro, Porque deve haver casos e mais casos que nem aparecem, ninguém nem O sabe. número de estabelecimentos para profissionais de sexo, ele aumentou, cresceu vertiginosamente depois da instalação dos canteiros. Ele cresce. Então, veja, essa adolescente, ela foi aliciada no sul do país. Ela passou vários dias em uma van, ela e mais outras adolescentes. Ela conseguiu fugir, acionar a conselheira tutelar. Nós tivemos, inclusive, uma série de audiências para discutir esses aspectos, inclusive com a participação da própria adolescente. Obviamente que numa audiência reservada, porque ela tem que ser protegida, não é? Então, veja, o que nós queremos com as grandes obras é que, da mesma forma que você tem um licenciamento ambiental, que você tenha também um licenciamento social. E que você tenha planos e premissas que protejam as crianças deputada, e os adolescentes. Deputada, a CPI como um todo, ela promoveu uma série de eventos, fez várias visitas, esteve em loco verificando as situações de exploração sexual de crianças e adolescentes. Nessa altura, a senhora já diria que caminho deve tomar o relatório final? Que sugestões a CPI deve apresentar? É mais repressão? É aperto na legislação? É a ampliação dessa rede de proteção? É o quê? Olha, nós temos duas preocupações. É que a gente vai constatar que assim, aumentou o número de denúncias, o que é bom, porque indica que a população não vê mais com naturalidade a exploração sexual e também se sente responsável pelo filho do outro, um pouco do que diz a legislação, que a responsabilidade é da família, do Estado e também da sociedade, mas nós vamos ver que há uma precariedade muito grande no atendimento às vítimas. E aí é preciso que haja um atendimento mais célere, um atendimento mais efetivo, multidisciplinar, para que essas meninas e meninos possam interromper a situação de exploração sexual e ressignificar a sua vida. Paulo, eu escutei a fala de uma menina que há 2 anos, né, ela está com um processo onde ela foi vítima de violência sexual, não há dúvida sobre isso. Né? Inclusive, ela dizia, ela hoje com 13 anos, foi vítima com 11 anos, ela dizia, a minha vida acabou. Eu não sou mais pura. Ela estava se culpando por uma situação de exploração. Ela foi vítima de uma violência, a vítima. É óbvio que essa menina tem que ressignificar a sua vida. E para isso ela precisa de um atendimento do Estado, uma menina extremamente pobre, inclusive. Deputada, como é que a CPI está vendo os casos, só para a gente encerrar, que nosso tempo já está se encaminhando para o final, dos casos de exploração sexual que envolvem autoridades. E a gente tem várias denúncias por aí, de vez em quando a gente vê, o prefeito tal foi acusado de pedofilia e tal coisa. Nesses casos, como é que a CPI está encarando essa questão? Há um domínio muito grande, não é? Nós estamos agora com o caso do prefeito de Coari, mas não é só esse, o presidente da Câmara de Três Corações, nós temos outros ex-deputados, enfim, empresários, quando se envolvem... A senhora própria participou de um caso aqui em Brasília, quando era deputada distrital? Sim, com o presidente da Câmara, aqui? O presidente da Câmara, que saiu absolutamente impune de Benício acusações com muitos indícios e muita evidência. A fala das vítimas não foi considerada. Elas são vitimizadas pela pobreza, o seu corpo é roubado, a sua infância e adolescência é roubada, a sua fala é negada e elas são culpabilizadas pela situação onde elas são vítimas. Então, veja, no caso de Coari, nós tivemos com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e ali o que nós vimos? Que o processo tinha sido dado entrada ali, no mês de abril, me parece, não é? Nós estávamos em setembro. E o primeiro encaminhamento que ele teve,
Foi no dia seguinte ao dia em que a CPI disse que estaria e Havia um solicitou processo uma agenda. protelatório. E ali, o presidente do tribunal, ele disse, mas é um absurdo que isso esteja acontecendo, como se ele não fosse responsável pelo próprio órgão. E aí ele dizia, agora nós vamos acelerar esse processo. E nós não estamos vendo nenhum tipo de ação que respalde essa fala de que o processo ele é acelerado. Então, veja, Só para quando se fechar, a envolve... CPI vai propor que haja Sim, claro, alguma medida legal que claro. garanta a tramitação rápida dos processos no caso de envolvimento de autoridade? Tem que ter prioridade absoluta. Tem que ter prioridade absoluta quando se diz respeito à criança e adolescente, que é prioridade constitucional, que não é só do Poder Executivo, tem que ser também do Judiciário e do Ministério Público. Mas o que eu digo é que nós vamos propor, provavelmente, que nós tenhamos uma aceleração ou que nós tenhamos uma avaliação da necessidade de federalizar os casos de exploração sexual que envolvam pessoas com nítido poder econômico e poder político, porque o Estado ele fica aprisionado, o Estado fica em frangalhos e aí tem um sentimento de impunidade que provoca duas coisas, naturalização e, segundo, medo das pessoas de enfrentarem a exploração sexual. Por isso, nós vamos propor muita coisa. Muita coisa. Devemos acabar os trabalhos em maio e ali nós vamos estar dando uma resposta à sociedade para dizer que não é possível permitir que nossas crianças tenham a infância roubada e os nossos adolescentes tenham a adolescência destruída. Deputada Érica Cocai, parabéns pelo trabalho. A gente continua acompanhando essa CPI e desejamos sucesso agora nessa sua reta final. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. O prazer foi meu. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.